Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os príncipes, a todas as princesas do Senhor, herdeiro das promessas de Deus. Estamos aqui mais uma vez para adorar, bendizer o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de honra, de louvor e de toda adoração. Queremos dizer ao nosso Pai que nós amamos Ele e dependemos da Sua maravilhosa presença nas nossas vidas. Ele é a nossa base. Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa força que nos coloca de pé, é o ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade nas nossas vidas. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à calamidade, às tempestades, o Senhor tem trabalhado ao nosso favor e tem nos colocado de pé para a grande obra que o Senhor tem nas nossas vidas. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que atravessassem no mar e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir de encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra muito abençoada, muito impactante da parte de Deus. Aqui fala que Jesus estava no meio da multidão e pediu que os seus discípulos pegassem o barco e fossem para o outro lado da margem. E nesse período, Jesus ele despediu da multidão e foi para o monte orar. E aí começou a ventar forte. Os discípulos dele estavam longe da terra. Começou a ventar muito, a ventar forte. E eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram com medo, desesperados. Eles já não sabiam mais o que fazer em meio àquela situação. Ao ponto de eles terem medo de morrer. Eles estavam percebendo ali que eles poderiam morrer a qualquer momento. A situação que eles estavam passando é de perigo. Então Jesus, ele veio andando sobre as águas. E quando os seus discípulos viu Jesus andando sobre as águas, não reconheceram que era Jesus. Não tem um ditado popular que as pessoas dizem? Quanto mais ora, reza, a assombração aparece. É nesse sentido que os discípulos de Jesus estavam entendendo. Eles não achavam que era Jesus que estava vindo até eles para ajudar eles. E muitas vezes, quando a pessoa começa a orar, começa a buscar muito ao Senhor, o que acontece? As lutas aumentam, as perseguições aumentam e você não consegue entender. Meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Por que esse vendaval na minha vida? Essas perseguições, essas lutas, essa aflição.
Até mesmo nesse período que o mundo se encontra, essa epidemia do coronavírus, muitas pessoas estão com medo de morrer, não sabem como fazer, como lidar com essa situação. Agora entenda uma coisa, Jesus, ele está no meio desse vendaval. Ele não vai deixar nós sozinhos. Aquele período que os discípulos se achavam que estavam sozinhos, Jesus estava vindo para ajudar eles. Só que em meio à luta, em meio àquela situação difícil, eles não reconheceram de imediato que era Jesus. E muitas vezes, as lutas, as ventanias estão tão fortes nas nossas vidas, que nós não conseguimos ver o operar de Deus em meio a essas ventanias. E Jesus falou com seus discípulos: sou eu. E Pedro falou: se é você, Jesus, se é o Senhor, peça que eu também ande sobre as águas até o encontro. E a Bíblia relata que Pedro, ele saiu do barco e andou sobre as águas até o período dele não olhar para o vento. Porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele parou e olhou para o vento, ele afundou. E ele gritou ali: Jesus, ajude-me, socorre-me. O que Jesus ele fez? Foi lá, segurou na mão de Pedro e ajudou ele. É assim que o Senhor faz conosco. Mesmo que muitas vezes nós tenhamos dúvidas, o Senhor Jesus entende a fraqueza do ser humano. Muitas vezes as ventanias são tão fortes que a gente para no meio do caminho e não sabe o que fazer. Mas entenda uma coisa: nesse momento que a ventania está soprando forte na sua vida, Jesus, ele está segurando as suas mãos e te colocando de pé para a grande obra que Deus tem para fazer na sua vida. Algo extraordinário, que somente você em Deus vai entender os projetos de Deus na sua vida. Entenda uma coisa: por mais que os ventos estão soprando ao contrário, por mais que as situações que nós estamos vendo, parece que não tem jeito. Tudo tem jeito. Jesus está no controle de tudo. Ele que está na direção dessa calamidade. Ele que está na direção dessa ventania. Da situação difícil que você está enfrentando. De repente você se encontra com uma pessoa infectada dentro da sua casa. E o desespero tomou conta de você. Entenda uma coisa: ele já foi curado na cruz do Calvário. Jesus está entrando na sua casa hoje para trazer a cura sobre a vida dessa pessoa. Receba a cura do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Receba livramento de Deus em toda a sua casa. Receba a vitória do Senhor na sua vida. Porque Deus não vai desamparar você neste momento de dificuldade. Ele já está agindo a seu favor. Ele é a resposta para você em meio a esse tempo difícil. Porque você não está em crise. Cristo está com você. Você está em Cristo. Cristo está na direção da sua casa, da sua vida, da sua empresa, do seu ministério, da sua igreja. Em todas as áreas da sua vida, Jesus está com você. Ele está te conduzindo. Que você possa receber a provisão de Deus na sua área financeira. Que nesse tempo de crise, você possa comer o melhor dessa terra. Que o Senhor possa prosperar você em todas as áreas. Porque nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo acontecendo no mundo. Mas nós vivemos segundo a palavra do Senhor, o que ela proporciona para cada um de nós. Porque o Senhor nos prospera em tempos de crise. E em tempo de crise, o Senhor nos protege,
O Senhor nos cura, o Senhor dá-nos livramento e o Senhor faz você prosperar. Receba essa palavra de Deus na sua vida, na sua casa, em todas as áreas que você necessita. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nessa manhã eu coloco diante do Senhor a vida dessas pessoas, meu Deus. Vai de encontro a cada uma delas, meu Pai, em todas as áreas que elas necessitam. Eu repreendo, meu Deus, todo espírito de morte na vida dessas pessoas, meu Pai. Vai tocando, Deus, com o teu bálsamo de Gileade. Vai derramando a tua cura sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor possa, Deus, abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sobre medida na vida dessas pessoas. Que elas venham entender, grande é o Senhor na vida delas, que o Senhor faz maravilhas no meio do seu povo. No nome de Jesus, receba a sua vitória, que você venha ter um dia de vitória, de conquista, de realizações e todos os seus projetos abençoados por Deus. Fica na paz, Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração, amo todos vocês em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa o like e bota um coraçãozinho no vídeo da mamãe e os meus, tá? E aperte no sininho e bota um coelhinho com um coração na mãozinha.